Pronto, já tem bastante gente. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai retomar nossas atividades, né? Nosso encontro aqui em torno da história do direito e vai falar especificamente sobre as chamadas grandes codificações, né? É um movimento que se fortaleceu com o surgimento do Estado moderno e vai se desenvolver muito mais velozmente durante o século XIX. Agora, vocês devem estar percebendo, a gente já está se aproximando dos dias atuais, está cada vez mais próximo dos nossos dias, e de acordo com a organização da disciplina, quando a gente atinge esse ponto, faz meio que um retrocesso para resgatar nossas origens do direito, lá no direito português, para começar a falar sobre o direito que era desenvolvido aqui na colônia e no Império Brasileiro, certo? Então, hoje, a gente vai conversar justamente sobre as chamadas grandes codificações, dando destaque depois para o Código Napoleão, o Código Civil Napoleônico, de que vai tratar o grupo 2 que vai apresentar hoje, certo? Pelo que vocês estão vendo aí, pessoal, a gente já passou pelo Common Law, né? E aí é curioso que a gente faz essas aulas uma atrás da outra, justamente para ressaltar as grandes divergências, né? Os dois grandes sistemas jurídicos que vão se formar a partir do final da Baixa Idade Média, né? Do final da Idade Média, justamente para possibilitar visualizar melhor essa distinção, né? A gente viu toda a questão aí das características do common law, como isso impactou inclusive o direito norte-americano, e hoje a gente vai tratar das grandes codificações. Esse quadro de Mosés, que está lá no Louvre, ele simboliza bem o que representam essas grandes codificações, ou que deveria representar, né, para a civilização ocidental. O que vocês podem perceber aí, pessoal, nesse quadro? Está bem visível? Vocês percebem alguns personagens assim em destaque? Digam aí. Sei que o povo está acordando ainda. Ninguém se aventura a falar. A gente vê algumas figuras que nitidamente são reconhecidas aqui. Por exemplo, aqui, ó. Quem é esse aqui que está com esse chapeuzinho bem característico, a mão do lado? Né? E esse que está recebendo da entidade divina um código de leis? Né? A gente vê aqui o próprio Moisés, recebendo a lei mosaica que é dada por Deus. Né? Vejam que esse ato de doação, de concessão da lei pela entidade superior, né, pela luz, pela iluminação, ela é bem simbólica da origem das codificações. A lei, portanto, é algo da luz, algo que possibilita uma melhor regulação da sociedade a partir de uma iluminação, de um juízo mais ilustrado, mais humano, né? É isso que vai representar essa figura. A gente tem vários reis da França aqui atrás, obviamente, né? Mosés era francês, mas também temos figuras muito pitorescas aqui, de Carlos Magno, ao próprio Maomé, né? Então há uma representação icônica de Maomé, algo que não é nem permitido na cultura muçulmana. Confúcio, né? Moisés, como a gente já falou, e outros vários, inclusive mulheres, né?
A gente vai ter aqui Rômulo. Tudo para simbolizar o quê? Como as leis, elas são dadas por uma entidade superior, né? Vejam que não há uma representação de Deus propriamente. Existem os anjos vamos dizer assim, como fazendo o transporte dessa lei, né? Mas não é um Deus, porque a inspiração, ela, apesar de ser divina, né? Pelo menos esse era o entendimento inicial que rodeava as grandes codificações, mas há algo até equiparado a essa entidade divina que é a razão. E isso é fruto da própria ideia propagada no iluminismo de que essa razão ela seria responsável por fazer com que as leis elas contivessem o máximo de justiça possível, o máximo de, inclusive, elas poderiam ser aplicadas de maneira generalizada, independentemente vamos dizer assim, das demarcações territoriais tão minúsculas como eram próprias do regime feudal, né? Então, há um tempo a gente vê a luz, né, de onde vem a lei, e as trevas aqui. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui há uma espada, né, de um anjo vingativo, né, e o sofrimento das pessoas que não estão iluminadas pela lei. Isso representa também um marco, principalmente no direito penal, de colocar de lado, né, de transpor a ideia de que as penas tinham que ser cruéis, né? Vocês devem se lembrar de ter lido ou ter visto filmes que retratam essas penas. Existem narrativas muito dramáticas, né? Não sei se vocês se lembrarem do próprio destino de Tiradentes. Tiradentes não foi apenas enforcado, né? Ele foi estilhaçado. No filme Coração Valente, vocês devem se lembrar também, a cena muito marcante no final vamos dizer assim, da extirpação pública do personagem, porque isso era tido como uma forma de prevenção geral. As pessoas vendo como o meliante, né, o desviante, sofria, elas se viam cada vez menos, vamos dizer assim, estimuladas a delinquir, a fugir daquela regra, né? Então, havia apenas cruéis, como você ser enterrado vivo, você ter a sua língua arrancada, então as mutilações, né, de arrancar olho, mão, braço, né, toda a ordem de obscenidade à guisa de pena, de sanção penal. E isso também vai ser, em grande medida, refutado por essas codificações que vão surgir justamente com o advento dos Estados modernos, certo? Então, penas cruéis, né? Existia também uma grande ideia, uma grande intenção de que os costumes fossem, vamos dizer assim, consolidados em codificações tidas como racionais, né? E é isso que o quadro representa. O que a gente vai observar como características? Essas codificações são gerais, ou seja, elas abrangem uma grande quantidade de matéria, certo? E geralmente eram decorrentes da vontade monárquica. Aí a gente vai ter uma primeira distinção das codificações que a gente entende, ou que a gente até visualiza hoje, e principalmente a partir do século XIX, certo, pessoal? Quando a gente fala em codificação dessa época, anterior às codificações propostas por Napoleão, por exemplo, na França, vejam que o papel de destaque, né, de realce, não é do parlamento. E, paradoxalmente, o parlamento ele vai assumir uma função muito mais destacada na Inglaterra, onde
frutifica o common law, né? A gente pode, não, quando a gente faz essa distinção entre common law e o civil law, né? Quando, com apego à lei, com um culto à lei, a gente imagina que o parlamento britânico não tivesse tanto poder ou tanta inserção assim nos assuntos jurídicos, mas pelo contrário, lá a partir da Magna Carta, a gente verificou que havia uma sinalização clara para o controle do poder real. E isso muito antes do que aconteceu nos Estados modernos, né? A gente vai ver o absolutismo reinando, encartado naquela célebre frase do Luís XIV, né? O Estado sou eu, e a irresponsabilidade civil do rei, do monarca, pelos seus atos, e penal em alguma medida também. Então, há um tratamento tardio desse poder que era, inclusive, reconhecido em todos os pensadores iluministas, né? O legislador como legítimo representante do povo, o legislador como aquele encarregado de abstrair essa racionalidade, de condensar essa racionalidade numa obra quase sobre-humana, né, de fazer a lei, certo? Então, essas grandes codificações de que vamos tratar inicialmente, elas vão atender muito mais a um desejo dos reis em, vamos dizer assim, em unificar um direito do que propriamente de respeito a um órgão legislativo por natureza, certo? Outra questão importante, vinculada a essa primeira característica, é essa confiança na razão ilustrada dos monarcas. A ideia de que os monarcas, os reis, as rainhas, elas tinham uma ligação muito mais próxima com o divino, né? Isso ainda hoje é de alguma forma cultivada, cultuada. Claro que a gente não vai imaginar que o rei da Espanha tenha vamos dizer assim, uma ligação especial, específica e mais próxima de Deus. Mas existem alguns símbolos que rodeiam a monarquia que até hoje a gente percebe que dizem respeito a essa crença nessa superioridade, né? Se vocês observarem na série The Crown, né, há uma aura de que aquelas pessoas eleitas para fazer a sucessão da monarquia, elas são treinadas desde crianças, né? Então, desde crianças, elas são habituadas a determinados protocolos, a determinadas privações, para que aquela figura, aquela instituição que é a monarquia não seja aviltada, nem colocada sob suspeição, né? Existe uma passagem, inclusive, na série, em que há a primeira transmissão da coroação, né? Que é justamente de Elizabeth II, ainda hoje por aqui, né? E isso é ideia do príncipe, né? Seu marido, e que ela vai televisionando, né? Dentro daquela abadia até determinado momento, porque a ideia que se queria passar é que a partir daquele instante, um instante místico em que de fato ela se investia no poder de reinar sobre toda a Inglaterra, aquilo não podia ser visto pelos humanos de forma tão ampla como a partir da televisão, certo? Então existem místicas em torno da monarquia que vão dizer respeito a essa confiança na sua escolha, que é uma escolha natural, né? Não é uma escolha deliberada dos súditos, mas uma escolha que decorre
da passagem das sucessões das dinastias, vamos dizer assim, certo? E essas codificações também vão representar uma sistematização do direito natural. E aí vocês vão perguntar, professor, mas como é que eu posso fazer uma identificação das codificações com o direito natural? Porque a compreensão que a gente tem do direito natural é de que o direito natural, ele paira sobre as leis positivas, vamos dizer assim, né? E quando a gente olha, por exemplo, ao Código Napoleônico, a primeira ideia que a gente tem é de que o Código, ele vai abolir, né? Ele vai transplantar, na verdade, vai colocar como obsoleta essa ideia de que o direito natural ela deve prevalecer sobre o direito positivo. Os estados agora estão organizados, estão unificados, existe uma organização dos poderes de forma a preservar a própria legitimidade e autoridade do poder legislativo e isso não se coaduna mais com o direito natural. Mas vejam, como a gente está colocando aqui, que essas codificações iniciais, né, que eu estou falando aqui, fiz menção aí, por exemplo, às codificações. Na Escandinávia, em 1683, na Dinamarca, 1687 na Noruega, 1734 na Suécia, 1756 agora na Baviera, né, na Prússia, 1794, a partir do Allgemeine Landsrecht, e na Áustria, o Código Josefino, 1786, muito mais próximo, e o Código Civil, de 1811, e o Código Civil de Napoleão, 1804, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas, vejam, são codificações que já começam a se apresentar desde o final do século XVII. Né? Então, isso coincide com a formação dos Estados Nacionais, as grandes monarquias espalhadas por todo o continente europeu, né? E isso combina justamente com a ideia de que esses reis são naturalmente ungidos para formularem essa sistematização. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, a partir da próxima aula, os reis portugueses, eles se colocaram à missão de sistematizar o direito que estava tão disperso, tão espalhado entre costumes, entre práticas judiciárias. Então, era preciso unificar isso para dar uma aura de racionalidade, isso enquanto o iluminismo vinha vicejando, vinha produzindo já efeitos concretos de que resulta, inclusive, a independência norte-americana e a constituição daquele país. Certo? Bem compreendido, pessoal, até aqui? Bom, agora a gente vai falar sobre o Código de Napoleão. E para isso, eu vou começar aqui eu já tenho aqui o nome do grupo, vou fazer aquele sorteio, né, por um juiz absolutamente acima de qualquer suspeita, que é o algoritmo. Vocês estão vendo aí o sorteador? Estão vendo? Estamos sim, professor. Pronto. Então, eu vou sortear entre um número entre 1 e 8, que vai ser justamente o número 5. E vendo aqui no roteiro, 1, 2, 3, 4, 5, Pedro. Pedro está aqui? Estou sim, professor. Bom dia. Bom dia, Pedro. É com você, então, a apresentação, Pedro. Eu vou só abrir aqui a aba da apresentação para... Beleza. Deixa eu ver, enquanto isso, enquanto o Pedro está colocando, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Lucas está por aí, Moisés, se identificando. Retratar João, retratar a universalidade dos códigos legais também. Né? O Altair está colocando ainda, hoje em regimes mais rígidos no Oriente Médio. Exato.
Quando quiser começar, viu, Pedro? Tá certo, professor. Bom dia a todos. É importante que, para a gente começar a apresentação, a gente fale um pouquinho do contexto histórico no qual o Código de Napoleão estava inserido. O Código, na realidade, é um produto da Revolução Francesa, né? Com o fim da Revolução, os privilégios clericais e nobres eles foram abolidos no território francês, dando espaço para toda uma noção de direitos iguais a todos os cidadãos, seguindo essa influência da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O então general de brigada, Napoleão, do exército revolucionário francês, ele tinha voltado para ser um grande poder político, qual ele manifestava pregando alguns ideais de liberdade ao longo da Revolução. Esses ideais estavam justamente materializados nessa necessidade de se ter uma codificação civil unificada para ser utilizada dentro de todo o país. Napoleão vai estabelecer seu poder em 1799, justamente a partir de um golpe de Estado que derrubou o governo provisório francês e ficou conhecido justamente como golpe de 18 de Brumário. Nesse ponto, ainda que exista, né, essa visão histórica de que o próprio golpe do Napoleão pôs fim ao período revolucionário francês, tendo em vista que depois do golpe existiu uma certa centralização administrativa dentro desse poder, a gente não deve ignorar a influência do imaginário napoleônico durante toda a revolução, construída durante todo o seu governo, com a elaboração desse Código Civil, como é pertinente nesse trabalho, ou a própria extinção da monarquia e o estabelecimento da República Popular, que também vai reverberar dentro do texto civil. Bom, o Código em si, ele foi promulgado em 1804. Ele não se tornou importante apenas na França, como ele também se configurou uma espécie de modelo e serviu de inspiração para outras codificações que vieram em seguida. O lema, a liberdade, igualdade e fraternidade, acaba se mostrando muito moderno, muito adaptável dentro desse contexto. Prova disso é ele ter se mantido inalterado durante quase um século, acompanhando as mudanças que ocorreram dentro da sociedade francesa. Claro, com ressalvas de algumas pequenas exceções. O código em si, a elaboração do código é muito importante. Diante desse sistema político vigente na França da época, ele era marcado principalmente por um cenário de fragmentação dentro de todas as esferas. O Napoleão entendeu que seria muito importante unificar o direito privado francês. Depois de estar dentro da condição de primeiro cônsul, ele cria uma comissão para justamente elaborar esse novo Código Civil. Nessa comissão estavam reunidos 2 especialistas em direito romano e 2 em direito constitucional. Isso ia representar justamente os interesses da região norte e da região sul da França. Dessa forma, o código foi finalizado em 4 meses, isto é, 2 meses antes do prazo estipulado para a redação dele. No período da redação, Napoleão acabou presidindo mais da metade das sessões. Eram 102, ele presidiu 57. Isso demonstrou uma participação muito ativa e uma vontade de imprimir sua personalidade dentro daquele Código Civil. O documento em si é composto por 2.281 artigos e vai seguir o modelo das Institutas de Justiniano. Ele reúne leis ligadas ao direito civil, penal e processual a serem observadas no ordenamento jurídico francês. Seu título preliminar consta da publicação dos efeitos e da aplicação das leis em geral e vai compreender os artigos 1 ao 6. O livro primeiro, por sua vez, ele vai tratar das pessoas e engloba os artigos 7 ao 515, que vão dialogar sobre temas de direito de família, como casamento, a filiação, enfim, o divórcio, a tutela. O livro segundo, ele tem o título dos bens e das diferentes modificações da propriedade. Vai se estender do artigo 516 ao 710, tratando principalmente da classificação dos bens, da propriedade e da enumeração dos principais direitos reais. O último livro, o terceiro, que é o mais extenso, vai compreender os artigos 711 ao 2281 e vai tratar dos institutos díspares. Por exemplo, a sucessão, a doação, os contratos e a responsabilidade civil. Tendo isso em vista, é possível a gente dizer que o Código Napoleônico ele vai possuir 3 pilares fundamentais. O primeiro é a família, o segundo é a propriedade privada e o terceiro são os contratos. Especialmente a gente vê a posição mais central que o próprio direito de propriedade vai assumir. Isso a gente vai ver até um pouco depois da apresentação. Logo, a propriedade vai ser instituída como una e indivisível, e por conta absoluta. A gente pode citar ainda que o Código ele vai determinar a liberdade individual, de iniciativa privada, de pensamento e a liberdade religiosa, consolidando ainda
ainda mais essa noção de liberalismo político, econômico e social. Contudo, é muito necessário que a gente argumentar que, mesmo tendo essas bases iluministas, de usos racionalistas, a codificação acabou por reduzir ainda mais o direito das mulheres, impondo certas restrições, certas proibições ao exercício da sua capacidade civil e submetendo elas principalmente às vontades dos homens. O novo Código Civil, ele principalmente vai eliminar privilégio dos nobres, como já foi falado, e garantir a todos os cidadãos masculinos a igualdade perante a lei. Além disso, ele vai separar a igreja do Estado, legalizar o divórcio, além de dividir o direito civil em duas categorias principais, o da propriedade e o da família, e codificar diversos ramos do direito, ainda que organizados em documentos esparsos. Falando aqui um pouco da influência do Código Napoleônico em outras codificações internacionais, o modelo napoleônico ele afetou diretamente o direito ocidental. Foi justamente a partir desse modelo que o pensamento codicista foi de fato efetivado, lançando toda essa influência para o planeta. Além disso, vai ser esse código que vai originar a escola da exegese, ou escola filológica do pensamento. É mediante essa exaltação do positivismo que o direito positivo ele acaba se tornando a principal fonte de consulta. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode encontrar traços da influência do modelo napoleônico nos mais diversos locais. Em especial, por exemplo, se encontra a influência nas colônias americanas. A gente pode citar que ele serviu de código modelo, além de servir como inspiração no contexto social. O código foi adotado, por exemplo, em Quebec, no Canadá, em Louisiana, nos Estados Unidos, e em alguns países latino-americanos. Nesse contexto dos latino-americanos, vale citar o título que o código recebeu de codificador dos Andes, tendo em vista sua grande influência no direito chileno, no que diz respeito à igualdade ao acesso aos direitos civis entre estrangeiros e nativos. Na Europa, o código foi base do Código Civil Italiano, de 1865, e influenciou diretamente o Código Espanhol, de 1889. Agora, falando da influência no direito brasileiro, é muito importante a gente realizar essa ponte entre eventos históricos e o próprio direito brasileiro. Assim, no período em que o ordenamento jurídico brasileiro não possuía nenhum tipo de codificação, mais precisamente quando as ordenações filipinas vigoravam aqui, não era muito correto afirmar que o direito brasileiro ele se amparava no Código de Napoleão. Na verdade, o que acontecia era o contrário. Isso porque era observado principalmente na figura do Teixeira de Freitas, por meio do esboço de Teixeira de Freitas, um certo afastamento da nossa doutrina em relação à francesa. Um exemplo disso era a sua opinião contrária à superação do direito comercial do direito civil, como apresentava o Código Civil francês, trazendo argumentos de que a base do direito civil era justamente a distinção entre os direitos reais e os direitos pessoais, e, consequentemente, se afastando de outras doutrinas sul-americanas da época, como o próprio direito chileno, como já foi falado. Isso tudo vai mudar em 1916, com a criação do Código Civil de 1916, de cláusula de Lacro. É muito correto afirmar que não faltam pontos de divergência entre esses dois códigos, o Código Civil de 1916 e o Código Napoleônico, além da clara influência do direito germânico na elaboração da nossa primeira codificação civil, tanto formalmente como materialmente. Mas isso não é suficiente para negar todos os aspectos napoleônicos presentes no nosso Código de 1916. Primeiramente, a gente já observa aqui a dicotomia entre o direito civil e o direito comercial. Outra influência foi o estabelecimento de algumas disposições introdutórias, que tratavam sobre a aplicação normativa de acordo com o tempo e com o espaço, que mais tarde viraria a LINDB, né? Ou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nessa perspectiva, a regra consagrada no Código Napoleônico, segundo a qual a lei dispõe para o futuro, ou seja, que é conhecido hoje como retroatividade da lei, está prevista no artigo 6 desse dispositivo jurídico. Em uma visão mais precisa, algumas disposições legais do Código francês são praticamente análogas ao Código de 1916. Por exemplo, a estrutura interna dos atos jurídicos, prevista no artigo 82 do antigo Código Civil brasileiro, é extremamente semelhante à abordagem adotada pelo artigo 1108 do Código Napoleônico. Isso vai acontecer também com o artigo 1109, que se refere ao erro, à coação e ao dolo, atribuindo consequências, se não iguais, extremamente semelhantes às previstas na nossa prévia codificação.
Outro ponto muito importante é que para a disposição francesa era considerado sagrado o direito de propriedade. Dessa forma, a propriedade vai perder sua base de privilégios e se tornar individual e acessível a qualquer pessoa. Isso não é diferente na visão do Bevilacqua, enfatizando que os poderes vão vir naturalmente desse domínio. Além disso, é nítida a influência do Código Napoleônico também no que diz respeito à responsabilidade civil. O Código de 1916 vai tomar como inspiração os artigos 1382 e 1383, que vão tratar da responsabilidade por ato próprio e do princípio da responsabilidade delitual, tratando a culpa como pressuposto. Com o Código de 2002 seguindo essa tendência também, tendo a responsabilidade subjetiva como regra. Falando em Código Civil de 2002, o Código Civil de 2002, apesar dele também herdar a influência napoleônica, ele manteve a tradição iniciada pelo Código do Bevilacqua, ao se inspirar no modelo germânico. No entanto, o Código Civil de 2002 acaba se afastando de ambos no que diz respeito a essa base patrimonialista. Ou seja, ele vai erguer uma codificação civil humanista, pautada principalmente no princípio da sociabilidade e da coletividade, o que, querendo ou não, deixou ele em sintonia com o próprio Código francês, que após a Segunda Guerra sofreu sucessivas alterações, deixando de lado esse seu caráter mais individualista e de ênfase na propriedade, para dar espaço às novas feições sociais antes deixadas de lado, né? Bom, é basicamente isso, essas são nossas referências, e é isso, vou parar aqui a apresentação. Muito obrigado. Muito bem, Pedro. Excelente, inclusive cumprindo o tempo, né? Como fez também a apresentação do grupo 1. Se mais algum outro componente do grupo quiser fazer algum adendo, alguma coisa que chamou a atenção, pode se ter à vontade. Algum complemento? Só para esclarecer aqui, Maria perguntou o nome da tela. Eu já coloquei aqui no chat, né? La sagesse divine donnant des lois au roi et au législateur, que é a sabedoria divina dando as leis aos reis e aos legisladores, né? Vejam que também aos reis, a inspiração também atinge aos reis, certo? Alguém do grupo quer fazer alguma colocação? Está plenamente representado pela exposição de Pedro, que foi excelente, né? A gente tem que reconhecer. Ninguém? Bom, então vamos falar, apenas complementar o que Pedro já conversou com vocês, né? Se a gente observa aqui na tela de Moisés, originalmente, um destaque para Napoleão, claro que ele vai se ver representado posteriormente em outras telas, né? Inclusive essa daqui. O que vocês podem observar, né? A postura de Napoleão escrevendo a lei, né? Escrevendo sua codificação, de forma... o ar dele é de serenidade, né? De parcimônia, de equilíbrio. Tanto quanto naquela tela também muito famosa, em que ele está sobre o cavalo, que apoiado em duas patas apenas, o cavalo em meio a uma guerra, o cavalo absolutamente descontrolado, a gente vê pelo seu semblante, e ele sereno, né? Pairando sobre toda aquela desordem própria de toda a guerra. Então, o que a gente vê aqui é essa mesma serenidade. Alguns sinais que mostram essa escolha, né? Então, vejam, ele está sendo coroado pela própria entidade divina, que inspira, né? Vejam a luz aqui sendo representada ao fundo, justamente no momento em que vai atingir o imperador Napoleão. E que com isso consegue essa inspiração para, vamos dizer assim, elaborar a sua codificação. Mas como Pedro, inclusive, já ressaltou, não foi Napoleão que, no dia, não tenho nada para fazer, vou aqui redigir artigo por artigo o meu código. Na verdade, ele, vamos dizer assim,
incumbiu determinados expertos, né, a elaborarem essa legislação. E nisso a gente pode perceber, pessoal, uma grande sabedoria de Napoleão. Ele dizia que o Arco do Triunfo, por exemplo, ele poderia ser destruído a qualquer instante, né, por qualquer invasor, mas o seu Código Civil não, porque a partir da sua inserção nos costumes do dia a dia, no momento em que havia uma incorporação natural pelos comportamentos dos franceses do que o Código determinava, então, naturalmente, o Código Civil era passado de geração para geração, certo? Mais uma vez aqui no quadro, como vocês podem perceber, há uma oposição da luz, do ato de inspiração do imperador, das trevas, aqui no cantinho. Vocês estão percebendo, certo? Bom, o que a gente vai ver como contexto, né? Só retomando o que Pedro falou. O desmoronamento do antigo regime, certo? Então, aquela ideia de Estado absolutista e de que a burguesia ainda não tinha acesso ao poder político, ela é deixada de lado, e agora há uma propensão, há uma preocupação com a formação de uma sociedade efetivamente liberal, certo? Com as ideias iluministas do Estado mínimo, do Estado que só se via preocupar com determinadas regulações, enquanto que na seara do indivíduo, o Estado teria que respeitar esse destaque, né, do individual, tanto que a gente tem aí como segunda característica justamente o individualismo, né, muitas vezes marcado, como Pedro inclusive ressaltou, na indivisibilidade da propriedade, na ênfase que é dada à propriedade, que era o mais, vamos dizer assim, mais efusivo capital dessa burguesia que ansiava tanto por poder, né, pelo poder político. E a supressão do direito de primogenitura em matéria de sucessões. Então, a ideia que, inclusive, acompanha a história do direito ocidental, de que o primogênito tem o poder de herdar tudo ou quase tudo do pai, dos pais, né? Do pai, na verdade, porque a gente sempre conviveu, né? Durante muito tempo a gente tem convivido com a sociedade patriarcalista. A gente vai ver isso de forma diversa em Napoleão, porque justamente para quebrar um pouco a própria ideia de que, como em relação aos monarcas, o primogênito tinha o dever, só ele, de dar continuidade a essa dinastia, né? Então a gente vai ver uma certa ponderação. E vejam também que há uma preocupação com a regulação da propriedade, mas também de questões de família e de sucessões, certo? O que a gente vai ver também em relação ao Código de Napoleão, pessoal? Código Civil de Napoleão. A gente fala Código de Napoleão se referindo ao civil, mas Napoleão teve a iniciativa de várias outras codificações, certo? Mas o civil foi muito destacado porque ele via como um marco do seu império. E observem que houve durante muito tempo um fetichismo em relação ao Código de Napoleão, a ponto de o Código de Napoleão estar presente até muito próximo dos dias de hoje, vigente inclusive em alguns de seus dispositivos, porque é um fetichismo que não atinge, por exemplo, as constituições francesas, que na época revolucionária teve várias constituições. A França tem quase tantas constituições quanto o Brasil teve na sua experiência de independência, certo? E quando a gente fala em individualismo, há também uma preocupação na própria proteção da liberdade, né? A liberdade que que está presente no lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade,
e que nesse primeiro momento da construção da sociedade liberal é o principal direito, é a liberdade. É a liberdade de trabalho, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de crença, é a liberdade de contratação, todas as liberdades que, portanto, faziam ou satisfaziam os interesses da burguesia, certo? Então, observem que isso é muito forte também no Código Napoleão. E também uma questão muito interessante da gente perceber em relação ao Código é a sua inspiração originariamente justnaturalista. Veja o que é que diz o artigo 1 do título 1 do Código, na sua versão original. Existe um direito universal e imutável, fonte de todas as leis positivas. Não é outro senão a razão natural, já que esta governa todos os homens. Então, a gente vai poder perguntar, mas olha, o Código Napoleônico, ele não está muito mais atrelado, muito mais próximo do chamado juspositivismo. Como é que ele faz referência a um direito universal e imutável, né? Justnaturalismo na veia, né? Mas, como a gente já tinha advertido em relação às primeiras codificações que antecederam o Código Napoleão, a gente pode ver que a inspiração do direito natural, ela também é percebida nas grandes codificações, porque se percebe ou se tenta acreditar que o legislador é vamos dizer assim, o captador desse direito que está ali no ar e que a gente tem que organizar de forma racional, certo? Então, de alguma maneira, o direito natural, ele vai servir de inspiração, inclusive para as codificações, como maneira de, as primeiras codificações, legitimar o poder do monarca, e na codificação de Napoleão, né, nas codificações do século XIX, legitimar a autoridade do legislador tido como racional, né, dos grandes parlamentos. E a partir do Código Napoleão, a gente vai ver surgir a escola da exegese francesa, né, ou empirismo exegético, que via, né, o legislador como um onipotente. Então, há, por exemplo, uma compreensão própria da escola de que as pessoas não deveriam estudar o direito civil, as pessoas deveriam estudar o Código Civil napoleônico. De tão perfeito, de tão iluminado, que sequer era passível de interpretação que contrariassem o seu texto. Então, o empirismo exegético, a exegese, a escola da exegese francesa, ele vai ser ainda mais radical do que, por exemplo, o juspositivismo, que depois vai se desenvolver no final do século XIX e até início do século XX, quando a gente vai observar, por exemplo, uma das suas vertentes, que é o normativismo kelseniano. Kelsen não tinha um apego ao texto como os exegetas franceses tinham, certo? Então, é isso que a gente precisa também pontuar, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma outra colocação? Tranquilo? Bom, com isso, pessoal, a gente conclui, né? Essa aula. Eu vou ter uma audiência daqui a pouquinho e até fico bem satisfeito de ter conseguido, mesmo começando um pouco mais tarde, concluir essa aula. E aí, uma coisa que eu tenho que registrar é a qualidade dos trabalhos e das apresentações, né? Então, o grupo das ordenações, veja a responsabilidade para a próxima semana, viu? Alguma outra questão? Então, vou encerrar aqui a gravação.